Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo a mais um Slack Jeff Podcast e hoje vamos falar sobre um tema que muitos querem saber, né? Como ganhar dinheiro com software livre. E para esse tema, a gente tem 3 convidados que são muito especiais, né? São o Sidney Weber, Weber? Oh, tô falando em inglês já um negócio aqui. Sidney Weber, o Felipe Sereda e também um nome muito estranho, que é o Kleber Leite, né? Que misturado com o Nescau dá uma mistura muito louca aí. Beleza, antes de começar aqui, vou ter que rodar a vinheta, né? Que é a apresentação do programa. Então, roda a vinheta. Beleza, então. Eu quero falar um pouco sobre a FliSol, né? Que vai acontecer no dia 28 de abril de 2018, que acontecerá o maior festival latino, né? De instalação de software livre e será feito na cidade de Blumenau. Eu vou estar lá ministrando uma oficina de Shell Script, também vou palestrar sobre como vender software livre e open source. Então, se você mora aí na cidade de Blumenau, cola lá, tá? O site é www.hackerspaceBlumenau.org/FliSol, FLISOL. Eu vou pedir para o Sidney começar se apresentando, né, que é o nosso convidado de hoje. Beleza, pessoal. Sou o Sidney, trabalho com suporte, mais voltado para servidores Linux. Já trabalho com Linux há mais de 10 anos aí. Estamos hoje aí para trocar um pouquinho de experiência. Vou passar a bola aí para o Felipe Sereda. Felipe, dá uma palhinha aí de quem é o Felipe Sereda. E aí, beleza? Eu sou Felipe Sereda, já sabem. Eu sou ilustrador e designer gráfico. Também trabalho com animação. Desculpa, eu tava lendo aqui o chat interno. Eu trabalho com animação, produções audiovisuais em geral e conteúdo para mídia e publicidade. Agora eu vou pedir para o cara mais pornográfico, né? E um cara que também ele gosta muito de Nescau, que é o Kleber Leite. O Kleber, dá uma apresentação de quem é o Kleber, esse cara aí maníaco por PHP, WordPress. O microfone tá contigo, Kleber. Caramba, que eu ouço. Meu nome é Kleber Leite, tenho uma empresa de designer, desenvolvimento de software, sistemas, trabalho com suporte remoto, trabalho com servidores Linux, hospedagem. E já tenho um tempo no mercado aí com a administração de servidores de alguns clientes, conexões VPNs e etc e tal. Estou aí à disposição para esse bate-papo de hoje para a gente trocar umas ideias interessantes. A gente vai começar com o primeiro tópico, né? Tem alguns subtópicos aqui. Então, como trabalhar com software livre, né, open source, e ganhar dinheiro com isso. Eu creio aí que todo mundo que está aqui hoje foi convidado. Trabalha com software livre, open source, já teve a ideia aí de ganhar algum dinheiro. Eu vivo disso, né? E a gente vai começar a debater aí, talvez xingar um outro, talvez alguém saia do chat. Tem um Kleber Leite, ele tá falando merda aqui no chat. Queria saber a opinião de vocês aí, né? Como podemos ganhar dinheiro aí com software livre ou open source, né? Exatamente, eu tô aqui só para aprender, porque eu ainda não consegui ganhar dinheiro e tô aí para aprender, porque eu quero ganhar dinheiro também. Eu vou desativar o microfone que fica mais intenso aqui o bate-papo. Vamos lá, então. O pessoal do chat está se divertindo aqui, né? Pode desativar e fale, tá vendo? Tem até as coordenadas do que fazer. Muito legal. Diretor. Um primeiro passo aí, né, cara, que eu ofereço muito, né? Que é, no caso, suporte e treinamento. A gente tem grandes caras aí, nomes, né, no open source, no software livre. No caso, o Juliano Ramos, ele trabalha com palestras, cursos, certificações. Ele ganha vida, né? Pelo que eu conversei com ele ganha vida com software livre, né? Oferecendo, como eu falei, palestras, cursos, certificações e tal. E eu também, né? Eu dou palestras, cursos, agora eu tô desempregado e tô vivendo só de software livre, mamando do software livre. Vou talvez dar uma palha aí mais ou menos de como que eu me introduzi no mercado, né? No começo eu trabalhava com Windows, como sempre, Delphi, caí numa empresa lá desenvolvendo softwares. Na verdade eu sempre tive interesse, porque desde os 16 anos eu dava aula de informática. Aí até os 18 eu dei aula de informática, porque eu tinha entrado numa escolinha de tecnologia sem querer ir para lá, porque um amigo meu pegou e falou assim, vamos lá,
tô indo pra escola de informática. Eu falei, mano, que isso? Eu tava jogando futebol, cara. Tava com o pé sujo, sem chinelo. Eu falei, tá bom, beleza, vai lá, tchau. Não, vamos lá, me acompanha pra você ver como é que é. Eu falei, beleza, vamos embora. E fui pra escola. Me interessei, cara. Primeira aula, todo mundo me tratou muito bem. Falei, pô, beleza, legal. Aí fiz isso, comecei a me interessar por tecnologia. Nesse passo eu falei, maravilha, vou começar a estudar as coisas. Aí aprendi DOS, como provavelmente muita gente deve ter aprendido as primeiras coisas ali no DOS, Windows, etc e tal. Até que chegou um maluco na minha vida que chegou e falou, eu conheci um amigo meu, que um dia eu tava precisando comprar uma placa de 386 e Nossa ele Senhora. estava numa loja, pra você ter ideia, ele estava numa loja de tecnologia de um outro amigo meu, que é o Abimael. E ele falou, cara, eu tô precisando de uma placa, mas como você mexe com tecnologia e tal? Ele mexe com computador e tal. Eu falei, que legal. Pô, você sabe, você tem discos do Windows, eu tô precisando fazer uma instalação do Windows no meu PC. Ele falou, por que você não instala Linux? Eu, o quê? Que isso, é de comer? Tá bom, mas não se irrite. Aí ele chegou... Isso foi em que ano isso aí, Kleber? Vixe, isso aí foi... Eu tinha o quê? Uns Esconde a 20 idade. anos. Então foi em 60, mais ou menos? Mais ou menos. 60 Então, aquelas lá. Eu tinha 15 anos atrás, pra você ter ideia. Demorou, então foi em 55. 55. Aí ele me apresentou a primeira distro da minha vida, que era uma tal distro chamada Slackjeff. Slackware. Muito bom. Slackware. Aí ele chegou pra mim, vamos aprender Slackware e tal, tudo mais. Eu falei, mano, eu não tenho nem ideia do que é isso. Ele falou, não, vou instalar no seu PC, você vai ver que é muito bom e tudo mais. Eu falei, beleza, instala no meu PC. Aí ele chegou, me mostrou o disco, né? A gente chegou a instalar e tudo mais. Ele fez, inclusive, um esquema lá para poder conseguir usar o Slackware e o Windows. Já na época ele conseguiu fazer um dual boot. Não me pergunte como. Mas ele fez e funcionou. Então, na verdade tinha 2 HD. Acho que esse era o detalhe, é verdade. E aí eu fazia coisas no Slackware, porque o que acontece? Na época eu programava em Clipper e ele queria me ensinar a programar em Assembly e C, porque eu gostei da linguagem de programação, C++. Aí ele pegou, me deu uns livros de Assembly, eu fiquei praticando, compilando código e tudo mais, e achei aquilo legal. Aí teve uma época que eu comecei a falar, pô, que maneiro, eu... achei interessante, estava desenvolvendo em cima, mas ainda não achava muito prático, né? Porque na época o Linux não tinha essa facilidade de hoje em dia, acabamento e tudo mais, interface gráfica, ajudar muito manual, etc e tal. Tudo bem que ele tinha uma bíblia, né, do Slackware lá para mim, me emprestou, uma bíblia do Linux, open source e tudo mais, tinha o código fonte impressa também, ele tinha, era uma coisa de louco. Nessa brincadeira eu conheci o Conectiva, eu acredito que muita gente conheceu. E aí do Conectiva foi indo, né? Conectiva, depois eu peguei Red Hat, depois eu peguei o Kurumin. Aí do Kurumin eu já me interessei um pouco mais, porque eu queria aprender os scripts do Morimoto. Aí do Kurumin eu passei pro Debian. Aí do Debian foi até o Ubuntu. E hoje estou usando essa brincadeira aqui chamada de PIN. Tu, Kleber, tá vivendo de software livre? Por causa sim, né? O PHP, tecnicamente, sim, porque o que acontece? PHP, por exemplo, né? Eu tenho um provedor na internet que é CentOS, junto com o cPanel. O cPanel, claro, é pago, né? Mas tem o Linux lá. Eu desenvolvo em PHP. Eu trabalho com sites feitos em WordPress. WordPress também, que é open source, me ajuda bastante, né? Sim. Desenvolvo em cima de WordPress a maioria dos sites. Sistemas que eu desenvolvo também são em cima de bibliotecas open source, então isso daí me dá um retorno bom, porque eu pego vários frameworks, desenvolvo para o cliente que é a solução que ele quer, posto online no meu próprio servidor, e isso daí está me dando um ótimo retorno. Tecnicamente, o que eu pago do meu servidor é a mensalidade da estadia dele lá em Orlando. Mas é o open source que está me dando todas as ferramentas para poder trabalhar e gerar dinheiro para mim, entendeu? Tem um site que é bem conhecido, né? Não sei como que tá hoje, mas não sei se vocês conhecem também o Rumble Dumble. Ele ganhou alguns milhões ali vendendo jogos, né? E ele era multiplataforma, assim, ele rodava em Linux, Mac e Windows. E o legal é que assim, a gente escolhia como pagar, sabe? A gente podia doar para uma caridade, para o próprio programador lá do jogo, ou para o site, né, Rumble Dumble, já que a gente está falando do assunto do site. Então dá para ganhar esse dinheiro com o site, usando open source, no caso PHP, WordPress,
e as ferramentas, né, que é o Apache, MariaDB, esses caras todos aí, né? Dá para ganhar. Exatamente. Ô Jefferson, só um comentário. Muitos dos profissionais da área de web, eles usam o PHP e o WordPress sem saber que é open source. É bem nisso aí. É bem nisso aí. O pessoal acha que é pago, né? Porque tem um WordPress lá que tu inicia. O Kleber deve saber mais que eu sobre. Que tu tem que pagar lá uma porcentagem, né? Uma coisa assim, né? É o WordPress.com. Isso, esse aí mesmo. O WordPress.com ele fornece para você a ferramenta inicial para você poder utilizar, mas os recursos são limitados. Se você quiser realmente utilizar o WordPress.com com todos os recursos já a hospedagem embutida e criar o seu próprio domínio, aí eles também agem como se fosse um servidor de hospedagem já preparado para o próprio WordPress, trazendo para você toda a segurança da própria equipe do WordPress, atualizações e etc e tal, né? E dando suporte. Aí você paga um mensal para eles. Caso contrário, você abandona o WordPress.com, não tem como exportar as informações que estão lá, e você instala um WordPress Open em qualquer provedor que você quiser. Você pode ficar à vontade para poder fazer e utilizar o WordPress ou trabalhar em cima dele e repassar ele como serviço, não tem problema. Na verdade, acho que o pessoal confunde bastante a questão de software livre com grátis, né? Sabe diferenciar a questão do software livre com a questão da gratuidade. Acredita que é tudo gratuito, então pode usar à vontade, sem saber toda a teoria por trás do software livre. Tem uma diferença bem grande, né, sobre, né, o software livre e open source, né? Tem muita gente, eu confundi até no início, que era uma coisa e não era. Software grátis, você pode utilizar ele, né, para uso próprio, né, e fazer o que você achar necessário. O open source, ele te permite tanto modificar como revender ou redistribuir, né, o que você não pode fazer com o software grátis. Mas o software livre, ele tem uma... Na própria licença dele, se for licenciado, tu tem que passar também o fonte, né? Não sei se eu estou enganado aí. Sim, o software livre vai ser obrigatório, a não ser que a licença seja LGPL ou seja RGPL. Tem a GPL 2 ou 3, acho que você não tem algumas coisas que você não tem obrigação de repassar. Isso daí varia muito de licença. E, assim, filosoficamente falando, a diferença entre o software livre imaginado por Stallman e o open source é basicamente o que? O open source ele não limita somente a software, ele pode ser aplicado em diversos outros meios. Por exemplo, o Raspberry, o projeto dele é de código aberto. Existe uma diferença assim, filosófica e operacional entre software livre e código aberto. Para você ter ideia aqui, a LGPL3, pelo menos se você escrever só LGPL no Google, como se diz, né, que eu comentei, a principal diferença entre a GPL e a LGPL é que esta permite também associação com programas que não estejam sobre as licenças GPLs ou LGPL, inclusive software proprietário. Ou seja, você pode utilizar o software livre para repassar o seu produto, passando toda a estrutura GPL do software livre aberto para a pessoa, mas incluindo o seu software proprietário ali dentro, você não é obrigado a mandar para a pessoa o código-fonte, como, por exemplo, NVIDIA, essas coisas aí. O pessoal, cara, eles fazem, por exemplo, software fechado, né? Por exemplo, a própria galera do Windows aí, né? Eles fazem software fechado e achando que, eu só vou ganhar dinheiro com software fechado, que daí eu vou vender o meu produto, né? E isso é um erro, né, cara? Porque a gente pode fazer software livre, distribuir, né? E ganhar em suporte, por exemplo, né? Não sei se vocês fazem algum tipo de suporte aí, como tem cada um de uma área, né, a gente pode discutir sobre, né? Porque cada um faz um suporte diferente, né? Felipe, por exemplo, qual o suporte tu oferece quando tu vende os teus produtos, Felipe? Fazer a ilustração, né? E só. Tipo, não tem muito suporte assim na minha área. Então, assim, a forma de ganhar dinheiro mesmo é mais oferecendo serviço, sabe? Então, usando as ferramentas. Exatamente. Então, o que acontece? O cliente, ele não vai estar interessado se eu estou usando Photoshop, se eu estou usando Inkscape, CorelDRAW, ou se eu estou usando GIMP, se eu estou usando Krita. O cliente não está importando com isso, ele quer saber do resultado. Então, é exatamente isso que o Kleber comentou aqui. Ele não quer saber dos meios, ele quer saber o resultado. Acaba meio que sendo uma vantagem. Existe, por exemplo, grandes ilustradores
que eles usam software livre como uma ponta de lança. Por exemplo, o Elias Silveira, que ele usa o GIMP com brushes do MyPaint, e o cara é tipo muito bom em questão de ilustração. Ele fez, por exemplo, o pôster alternativo do filme do Danilo Gentili. Ele fez trabalhos para a revista Mad. Então ele é um ilustrador assim, tipo, muito grande, que ele tem uma página chamada Como Viver Sem Photoshop, que ele só fala como que é possível você viver dentro do meio gráfico sem precisar do Photoshop, usando apenas softwares livres, quer dizer, softwares de código aberto. E as pessoas, né, cara, eles não querem produtos, né? Eles querem serviço. O serviço, no caso, vou dar um exemplo. Imagina a gente aí num pique das 6 horas da tarde, voltando do trabalho, né, e dirigindo que nem um louco lá, querendo falar no celular, WhatsApp, tomar uma cerveja, alguma coisa assim. O que a gente prefere? Dirigir ou ficar aí no banco de trás, numa limusine, tomando uma cerveja, no ar-condicionado, bem tranquilão, né? E esse é um tipo de serviço, né? Vai ter alguém dirigindo para você, né? Só para complementar, para acabar um pouco assim, dar um pouco de espaço assim para os outros falarem, na minha área eu também trabalho com cartão de visita e banner. Então, banners, panfletos, diversos materiais, diversas peças gráficas. E aí eu penso o seguinte, cara, o cartão de visita é só um papel. O que você vai ganhar dinheiro? O que você vai oferecer para o seu cliente que o cliente vai falar, caramba, eu gostei? É a arte, é o serviço que você prestou, é o que? A atenciosidade, entendeu? Porque um pedaço de papel com tinta é só um pedaço de papel com tinta, se não for bem trabalhado e tal. Então, o cartão de visita é o produto, só que o serviço é a criação da arte. É que nem você falou, você pode ter o produto, sei lá, o que adianta você ter lá 1 milhão de cartões em branco? Não é nada. Mas só que se você tiver um cartão bem feito, com o seu logotipo bem trabalhado, com as informações necessárias de forma que seja chamativa, mas não deselegante, isso, cara, isso vai fazer você ter um rendimento maior dentro da sua empresa. As pessoas estão ouvindo aí, né? Eles devem estar perguntando, tá, o que tem a ver arte gráfica com ganhar dinheiro com software livre? Felipe é design gráfico, né, Felipe? Só que tu usa ferramentas open source ou, né, do software livre, né? Tô correto? Quais as ferramentas que tu utiliza, no caso? Para elaboração de material gráfico assim mesmo, eu utilizo muito o Inkscape. Cara, o workflow, que é tipo assim, a experiência de uso do Inkscape, ela é muito boa. Existem ainda alguns recursos, por exemplo, o suporte nativo a CMYK e tal, suporte nativo a CMYK, algum tipo de exportações, compatibilidade de formatos, mas isso vai sendo, como que se diz, vai sendo corrigido conforme for desenvolvendo o desenvolvimento do software. Mas o workflow do Inkscape, ele é muito bom, cara, ele é excelente. Atualmente eu tenho testado um pouco, assim, brincado, eu não realizei um trabalho ainda com ele, que é o Gravity Designer, que ele é feito com Electron, sabe? E ele é muito bom também, só que eu não consegui utilizar ele para trabalhar mesmo. E eu já cheguei a usar o Scribus, ou Scribus, não sei a pronúncia, que é um software de editoração, que ele é muito bom também, mas ele tem muitos recursos, só que os recursos são escondidos, sabe? Esse é um dos maiores problemas, assim, dos códigos de software livre. E voltando assim para a lista, eu também uso o GIMP. O GIMP eu uso mais para fazer correção, essas coisas, edição de imagem. A princesa dos meus olhos é o Krita. Eu tenho trabalhado mais com a parte de ilustração ultimamente. Cara, o Krita, sei lá, quando eu abri ele a primeira vez, eu instalei, tipo, eu me apaixonei, porque ele tem quase a mesma quantidade de recursos que o Photoshop, ele é tão eficiente. Príncipe do Mar, velho. O chat aqui tá Liga não, assistir novela e interagir ao mesmo tempo. Príncipe do Mar, velho. É foda. Vai lá, Felipe. Cara, eu sou completamente apaixonado pelo Krita. Sei lá, cara, eu não consigo, assim, achar um software que se encaixa tão bem na minha necessidade e no meu, como que fala, no meu workflow, assim, que nem o Krita.
Se eu ficar assim, 10 minutos lá no Krita, por exemplo, eu faço uma coisa da hora. Por exemplo, esse seu avatar aí, né, o Zé Ruela? Meu avatar, pra quem não sabe, foi feito pelo Felipe. Ele tava bêbado, mas ele conseguiu fazer bem. Eu não Conseguiu tava. fazer mais feio que o original. Mais feio que o original. Bem Legal esse nessa aí. Krita aí. O Krita é uma ferramenta open source para você poder desenhar numa mesa digitalizadora tipo Bambu da vida. Sim, ele tem mais recursos, assim, ele é muito bom para edição de imagem, só que eu ainda não foquei em estudar ele para edição de imagem, sabe? Para edição de imagem eu ainda estou usando muito GIMP. Quando, sei lá, eu tenho uma montagem para fazer, editar cor, fazer filtros, eu acabo usando muito o GIMP. Quanto que tá uma licença aí do Adobe Photoshop, por exemplo, sabe dizer? Cara, da última vez que eu vi, a anual era R$400. Então, 400 é anual. Então, R$400, né? Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Uma das vantagens do Photoshop em relação aos outros é a Adobe Cloud. Entendeu? Isso daí é onde a Adobe se parou de vender o produto e começou a vender o serviço. Então, tipo, você consegue usar o Photoshop de certa forma gratuita, só que você paga mesmo o Adobe Cloud. Eu tô vendo aqui, inclusive. Então, por exemplo, assim, o pessoal do GIMP, vou até deixar uma sugestão assim. O GIMP, ele é uma ferramenta muito boa, ele está tendo desenvolvimento excelente. Só que falta o quê? Colaboradores para o desenvolvimento e também falta um pouco de verba. Pelo que eu estava dando uma lida assim nos sites e tal. Então, eu acredito que se o GIMP focasse em experiência de usuário e fazer um serviço de cloud que integre, sei lá, por exemplo, GIMP e Inkscape, então vai ser uma coisa... GIMP, Inkscape e Scribus. São tipo esses 3 softwares assim necessários mesmo, que substituem o pacote Adobe. De uma parte da parte gráfica do pacote Adobe. Então, você, tipo, oferecendo um serviço assim entre os 3 softwares, eu acredito que teríamos um desenvolvimento muito maior. Porque, por exemplo, eu pagaria uma forma de, sei lá, eu trabalhar com meu cliente lá na China e eu aqui, sabe? Isso foi uma coisa que, por exemplo, o Gnome fez muito bem, que eles colocaram integração com o Google Drive, sabe? Isso ficou muito bom, porque, por exemplo, o Google Drive, o OneDrive e outros serviços de cloud. Porque atualmente, cara, tudo em dia hoje é cloud, né? Isso é verdade. Bomba, né? Hoje é bomba. Eu uso o Google Drive já faz um tempo, na verdade, né? Eu uso o Google Drive há muito tempo, inclusive da época do KDE 4, acho 3 ou 4, não sei. Enfim, eu trabalho com o Google Drive em cima de WebDAV, na verdade desenvolvi um Drive em Python para conversar com ele, porque eu tinha essa necessidade para poder ajudar o meu cunhado, digamos assim, que é programador, e a gente fazia tudo junto. Então a gente compartilhava códigos e tudo através do Google Drive, né? Inclusive ele tinha dado até a ideia de usar o da Microsoft. Eu falei, não, vamos usar uma coisa que é do Google. Eu gosto da ferramenta as ferramentas do Google, eu sou bem fã das ferramentas do Google, então bora usar o Google. Eu uso o Gmail para falar com ele, eu uso o Hangouts para falar com ele, eu uso o G-Drive para falar com ele, para a gente fazer projeto tudo junto e agenda. Então é tipo assim, eu uso muitas ferramentas do Google, né? E aposto que você usa o Google Fit para ficar em forma. Ai, menino, nem é o Google Fits, né? Esqueci o nome do outro. Pô, mas é aberto esse código aí? Nem é aberto, pô. O quê? Caralho, todo aí. Não são open source, né? Mas o Google ele fornece alguns métodos de API para você fazer as comunicações, né? Mas eu não tinha comunicação, por exemplo. Para você ter ideia, eu até ajudei o pessoal do OS File Manager a colocar a integração do WebDAV, do Google Drive, etc e tal, num software. Eu achei, inclusive eu tenho os e-mails das trocas de ideia com eles aqui e tal. Já que a gente entrou nessa ideia, cara, comunicação, falta, né, aplicativos, programas para aplicação, né? Tá aí uma boa área para um programador, no caso, que queira ganhar dinheiro e investir, né? A gente tem o Telegram, por exemplo. Não sei se existe, tem o Slack também, né? Que é outra plataforma. É uma das coisas que eu sentia falta, por exemplo, porque assim, que nem, por exemplo, eu vou falar desse negócio de modinha,
Telegram tá aí, muito bom, funciona muito bem, mas o pessoal usa o WhatsApp. É um dos problemas, muitas vezes, que a gente encara hoje em dia no mundo open source, é realmente esse tipo de coisa, é a adaptação. As empresas investirem no meio de mostrar para o cliente que ele tem condições de usar algo melhor, com uma disponibilidade e um desempenho melhor, só que open source sem pagar, porque geralmente qual é a visão que o cara tem? Quem que dá suporte disso se der algum BO? Não sei. Você conhece alguém que mexe com Linux? Então esse cara aí vai ser. Entendeu? Foi a diferencial que, por exemplo, a Red Hat começou a colocar, que a Conectiva fazia no começo, tinha um suporte empresarial, e a Ubuntu investiu bastante nessa parte de área de usuário e servidores. Né? Foram eles que conseguiram fazer o mercado de Linux aumentar aí bastante, dando seus 8 a 10% aí da fatia de mercado desktop. Não falta um pouco Kleber, disso. Uma das grandes empresas de, como que fala? Não é casa de câmbio. Putz, eu esqueci o nome. É empresa Puteiro. que... Não é não. Puteiro open source. Casa de câmbio é um apelido. Corretora. Corretora, de certo. investimentos. Então, lá na Brigadeiro Faria Lima, ali na região onde fica o Google, a Microsoft, o Facebook e tal, tem o 3600, que é um prédio só de empresas de corretora. E, cara, uma vez eu fui lá, não lembro o que, resolveu o negócio da XP, eu fui pegar uma documentação, alguma coisinha assim, coisa pessoal. Cara, nas máquinas, tudo rodava Ubuntu. Tipo, o prédio tem uns 20 andares, cara. A Canonical, tipo, deve lucrar milhões só naquele prédio. Eu penso o seguinte, o valor do Windows de um Windows 10, no caso, original, é R$399,90 na Kabum, né? Isso, imagina, a gente bota aí, sei lá, 20 computadores, dá quase R$8.000, né? A gente tá jogando bem baixo, né? Agora você tá pensando no Windows, fora o Office, né? E fora Isso, talvez o software ainda que o Fora cara o tem software. licenciamento. Sim. Agora imagina tu pegar, oferecer, qual ferramenta tu quer? Eu quero o pacote de escritório e é isso que a gente precisa, né? Que é o básico, né, para escritório no caso. Aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e vende o serviço dela, né? Ela consegue vender um serviço. Eles preferem o quê? Pagar R$500 pro cara que pagar a licença de 400 conto, né? Que tu vai dar um suporte. Cara, eu vou te falar uma coisa. Só pelo prédio, pelo naipe do prédio, pelo naipe das empresas que tem lá, eu acredito que a Canonical tira pelo menos 1 milhão daquele prédio. Brincando. Que nem você falou a respeito do prédio aí, etc e tal, eles conseguem embutir Linux. Como que atualmente as empresas conseguem fazer a conversão de um usuário de Windows para Linux? Oferecendo literalmente uma solução integrada. Foi aí nesse momento que eu tinha pensado há um tempo atrás aí, que eu falava, eu desenvolvi em Delphi. Então eu sempre fazia um software travado, um software fechado, que funcionava via Windows e tinha suas dependências. Por isso que eu comecei a mover minha programação toda para MySQL e PHP. Por quê? Porque eu não fico preso mais a um PC. A única coisa que eu exijo da pessoa é ter um navegador decente. Decente, né? Tipo, não Internet Explorer. Então, o que acontece? De qualquer máquina, de qualquer PC, ela consegue acessar o sistema. De qualquer tablet, de qualquer celular, ela consegue acessar o sistema. É aí que as grandes empresas estão investindo no cloud. Como, por exemplo, a Google oferecendo, como, por exemplo, a Mega oferecendo para você um sistema de arquivos onde você pode acessar de qualquer tipo de sistema operacional. Então, você consegue desenvolver uma ferramenta que seja ali, digamos, como que eu posso lhe dizer, ela de plataforma, né? E ainda mais ela vai adaptar a necessidade do cliente. Sim. Isso que é o interessante. Hoje acho que o pessoal não desenvolve mais pensando em vou desenvolver para Windows, para Linux, para Mac. Hoje é Exatamente. na multiplataforma. Multiplataforma. Se você pode desenvolver uma plataforma web que faça a comunicação da interface com o que a pessoa precisa,
resolvido o problema. Até mesmo fabricantes hoje em dia estão oferecendo tipos de soluções, até mesmo o Google está oferecendo soluções, por exemplo, como como é que eu faço para integrar com a impressora? Ué, você consegue imprimir no Google Cloud, no Print Cloud. Você consegue fazer uma impressão via VPN, então tipo, dá para você fazer várias coisas, né? Até empresas estão funcionando através de TCP agora. Né? Então você consegue fazer essa comunicação direta. Você pode fazer um driver no PHP, você começa a descrever o protocolo de conversação, não tem problema nenhum, né? Então isso está ficando cada vez mais interessante. A intenção das pessoas é poder abrir esse leque para multiplataforma, para você poder desenvolver uma solução inteira para uma empresa multiplataforma e conseguir entregar resultados que eles precisam como comunicação aos equipamentos que ele tem dentro da empresa. E hoje em dia tem muita integração entre sistemas, né? Várias APIs aí, várias plataformas que liberam API de comunicação que conseguem integrar diversos serviços e sistemas de forma fácil. Dá para fazer tudo pela web quase, né? Só o JavaScript não permite, né? Que é uma linguagem bem difundida. Mas... Só para a gente exemplificar a questão que a gente estava falando de serviços, mas voltado para a área de tecnologia, um exemplo, eu não vou oferecer um produto, por exemplo, oferecer um Squid da vida, um servidor proxy. Sim. Eu não vou oferecer o produto, eu vou oferecer o meu serviço, que é bloquear acesso à internet para os funcionários da empresa, para fazer controle e o pessoal trabalhar mais concentrado. Essa é a questão de vender o serviço, não o produto. Daria para vender muito bem, né, Sidney? Claro. Complementando, assim, mais ou menos o que o Sidney estava falando, pode desmutar aí, Clever, que é para os 4 interagir. Então, complementando, eu acredito que esse sucesso do software livre em relação ao mercado de prestação de serviço seja grande, assim, por conta da mentalidade do pessoal. Você Sim. pega o pessoal que tiveram os primeiros contatos com os computadores, lá, o pessoal que tem uns 40 anos, um pessoal mais velho, eles têm uma mentalidade. Ou Jeca. Tipo dinossauro aqui, né? Eu não sou velho. Você pega Mas eu também não sou velho, eu tenho 35 anos. Eu tenho 18, velho. Claro. Você pega o pessoal. Você pega o pessoal que tem Que cada dedinho do pé. Você pega o pessoal dessa idade, eles se preocupam muito mais com o quê? Com o produto. Eles não se preocupam com o serviço. Só que você pega um pessoal mais novo, um pessoal dos 30, 20, esse pessoal que já chegou numa era mais, como que se diz, conectada, um pessoal que já viu o surgimento da internet, que hoje utiliza a internet no meio de serviço. Então você tem um público assim que ele está acostumado à prestação de serviço. Tipo, a variedade de produto é tão grande, que você tem que escolher por quem oferece o melhor serviço. E, por exemplo, hoje em dia, não importa se você compra vamos falar um pouco do mercado fonoaudiólogo. Que burro, dá 0 pra ele. Não, mercado de música. Então, falando do mercado de música, o que acontece? Você não vai comprar a música, você não vai comprar como que fala? O direito da música. O direito de você ouvir a música. Hoje em dia, você, por exemplo, você compra o serviço do Spotify. Entendeu? Que ele compra o direito da música. E ele só distribui para você. Da mesma forma que a Netflix. Então, hoje em dia, tipo meio que TV a cabo, tá ligado? Sim. Meio que é a forma de mercado da TV a cabo. Eu acredito que o software livre, ele tenha uma certa forma, assim, um encaixe com esse tipo de mercado muito grande. Tanto que, recentemente, diversas empresas que ofereciam produtos passaram a oferecer serviços para diferenciar o produto. Recebemos um comentário aqui. Posso ler para vocês, meninas?
Que manda. Então, comentário aí do Marcos André, né? Na verdade, temos que romper com esse paradigma acadêmico de liberdade e gratuidade. Os Godzillas das indústrias não estão interessados na filosofia de software mais, e sim na solução que eles propõem, mas é claro, velho. Vai aprender português aí, Marcos. Nossa. Os softwares proprietários estão anos à luz à frente, tanto estruturalmente, quanto estão equipados com uma fortíssima equipe de vendas e network digital. Eu já discordo de você, Marcos. Eu acho assim, a minha opinião, tá? Não sei da galera aí. Uma opinião que o software fechado, né, dessas indústrias grandes aí, estão perdendo dinheiro, cara. Porque tu faz um software fechado, tu vende, no caso, o teu programa, o teu produto, né? Mas vai ter uma reclamação muito grande, e o legal de por exemplo, vender software livre, né? Eu vou lá, desenvolvo um programa e vendo ele. O legal é que a comunidade ela vai te ajudar a resolver bugs, tu vai ter um suporte assim, intermediário, né? Online também, e vai ter o suporte aí do pessoal, né? Eu acho que o teu comentário aí, eu não sou muito a favor. O que vocês são aí? A gente respeita a opinião dele, mas a visão de software proprietário hoje, na minha visão, que trabalha hoje numa empresa que tem um software terceirizado, tu acaba se prendendo naquele software, acaba, por exemplo, dando sorte da empresa crescer, tu vai levando a empresa junto e depois tu não tem como se livrar do software, digamos assim. Tu acaba ficando refém daquele software, acaba diversos problemas que tem no software, tu acaba dando aquela tapeada porque tu não tem mais como sair daquela alternativa. Sim. Tu acaba não podendo migrar, no caso, né? Para migrar também é um transtorno, né? Exatamente. Sai mais caro migrar depois do que já começar investindo num software livre. Esse delay de atualização que você comentou aí realmente é um fato que acontece muito com empresa que tem software proprietária, né? Às vezes paga aí para poder fazer uma atualização para os funcionários, etc e tal, e assim, na maioria das vezes a empresa não tem um setor que faz os testes e valida se está tudo ok, etc e tal. A maioria das vezes a empresa fala, testes básicos são esses aqui, beleza, fiz, funcionou. Não retesta o que passou. Então, tipo, hoje eu fiz a entrada e a saída do lançamento do financeiro. Amanhã eu quero ver se a parte de fazer uma fatura para vencer 15 dias funciona. Tá, testa aí, testou, funcionou, mas ele não retestou de novo a entrada e saída, porque uma coisa pode gerar problema na outra. E assim vai acontecendo vários bugs que eles vão repassando pro cliente no teste final, que realmente acaba sendo tester, né? E ninguém tem como fazer nada. Às vezes, numa dessas daí, como o Sidney comentou, se o software fosse aberto, né, e tivesse uma possibilidade de edição, alguém poderia realmente fazer um fork do projeto e mandar uma atualização, até mesmo às vezes melhorias do código. Né, que o cara... Um exemplo bem simples, por exemplo, a empresa contrata uma empresa para desenvolver um sistema de chamados. Hoje a gente tem o GLPI, se não me engano, que é um software que é muito funcional, é muito bem falado, e que a comunidade desenvolve em cima. Muito mais rápido de solucionar alguns problemas, porque tem muito mais gente trabalhando em cima. E é óbvio que, né, não vamos ser realistas, né? O software livre também tem seus problemas, seus defeitos, mas a gente está defendendo o nosso lado como trabalhador também, né? Não, tem seus problemas e defeitos, né? Mas como você, por exemplo, falou, quanto tempo demora, por exemplo, para uma atualização de bug de Linux sair? Quanto tempo demora para uma atualização de bug da Microsoft sair? Tem atualização de bug que a Microsoft sequer tem interesse. Às vezes o bug foi falado há 2-3 anos atrás. Eles vão lançar a atualização quando realmente o negócio está crítico e todo mundo está reclamando. Ou que eles percebem que tudo conseguiu estar explorando. Né? O Meltdown ali, que eles fizeram uma cagada, o Meltdown ali. Pois é, tipo, fica um negócio de anos, cara. Você acha que isso daí não tem... Aí vem aquele outro detalhe, por exemplo, a questão muito grave, que é a questão de espionagem, a questão de análise.
né, que o pessoal fala, tipo, será que esse software aqui está realmente me protegendo, está guardando meus dados, ou será que essas informações estão sendo enviadas? Como, por exemplo, aconteceu lá com o negócio do Ubuntu, que eles tiveram que remover algumas coisas, porque algumas informações o pessoal não gostou. Essa é a vantagem do software open source. Você pode, se você tiver o know-how, é claro, de analisar, ou até mesmo, às vezes, acompanhar, porque vai ter sempre um hacker lá que vai estar de olho nas coisas. Né? Então, você não sabe o que o software proprietário faz. O código aberto tu consegue estudar, né? Você não sabe se o estagiário, por algum mau interesse dele, tá com um Trojan dentro do software proprietário e beleza, tem acesso a não sei quantos mil computadores, a empresa não tem nem noção disso, porque eu duvido que alguém fica lá revendo o código inteiro toda vez que compila. Aí é que entra um esquema do Linux, né? O próprio Linux aí que criou o kernel Linux, para quem não sabe, né? Aí que tá ouvindo a gente. Ele disponibiliza o código cedo, né, cara? Ele disponibiliza o código cedo, pra gente que vai utilizar, a gente já testa, né? E isso não tem no software proprietário, no caso. Eles, como você falou, ele desenvolve, fica naquele negócio proprietário, manda, tem bug, se foda, eu lanço na próxima versão, que vai ser daqui a 1 ano, aí tu tem que pagar uma nova licença, né? Exatamente, isso daí sempre ocorreu com o Windows. Lançou 95, lançou o próximo, você sempre está pagando licença, né? Eu não sei o que deu de bug na cabeça da Microsoft. Você vai falar do 8.1 para 10 e a gente vai deixar de bônus para vocês, atualiza aí. Eu tenho o Windows 10 original, porque foi a atualização do meu 8.1 Pro que eu comprei, entendeu? Mas, tipo, tenho certeza que saiu um além do 10, que eu acredito que não vai sair mais, porque a Microsoft parece que estancou aí no 10. De acordo com eles, não vai ter mais atualizações, né? Então, beleza. Só que é o que você falou, você está sempre pagando por um software novo. Já no caso do open source, você recebe as atualizações. Pode ter bug? Pode. Mas a gente que já está no ramo está cansado de saber, não faz atualização precoce. Espera a versão ficar final, né? Ou virar uma LTS. Mas o que o pessoal vai lá, faz e já baixa e depois sai reclamando. Tá uma porcaria. Respondendo o comentário Marcos, né? Então, eu vou dar uma de Torvalds. Eu diria assim, se a própria Microsoft está usando o modelo Linux da vida, o modelo open source em alguns projetos, algumas coisas, não tem por que você achar que o sistema proprietário é melhor. Porque, como que eu disse antes, o sistema de comércio de prestação de serviço é muito grande. É muito maior do que de venda de produto. Hoje em dia eu posso falar, cara, prestação de serviço é maior do que venda de produto. E o que acontece? Vamos, por exemplo, usar o Docker como referência. O Docker, se eu não me engano, ele foi desenvolvido pela The Linux Foundation, assim, no geralzão. O Docker, ele tem financiamento, ele é patrocinado pela Microsoft, a Visa, o PayPal, a MetLife. Eles são empresas assim muito grandes de diversas áreas que eles têm interesse. Por exemplo, o Alibaba usa o Docker, a Microsoft, a IBM. Então você vê que o quê? Todas essas empresas, essas instituições, elas se juntaram, financiaram um projeto de código aberto. Para quê? Para eles tirarem proveito disso. E qual que é o proveito que eles tiraram do Docker, por exemplo? O Docker, ele é uma ferramenta de virtualização por containers muito mais eficiente do que, por exemplo, o VMware, da Oracle. É a Oracle que faz o VMware. Então, você tem, tipo assim, vários projetos e eles implantam isso de forma que o cliente final não perceba. Então, você tem o Windows Azure, que ele tem lá a parte de virtualização dele, que ele usa Docker. Você tem a IBM Cloud, que usa Docker. Você tem... A Red Hat está usando também. Sim, cara, você tem diversas empresas... Cara, sua geladeira rodar Docker aí é tensa, hein? Tá quase, velho. Tá quase lá. Sim, mas ela tem geladeira que rola Docker. Ela faz cubo de gelos em container. Tô brincando. Genial, tipo... Que bosta, velho. Vou ter que botar a risada do Chaves aí pra a praça, né? Então, tipo assim, o Docker, no meu ponto de vista, ele é o maior exemplo atual, novo,
Eu não sei quanto tempo o Docker tem, se eu não me engano, ele é de 2012 para 2013, mas ele começou a ser implantado no mercado final de 2015. E, cara, você tem um mercado muito grande, porque você desenvolve uma solução, uma única solução para todo mundo. Você desenvolve para HP, para IBM, para Microsoft, para Canonical, para Red Hat, para quem precisar de forma livre, para o PayPal, e você desenvolve e você implanta, você oferece o produto por meio de um serviço diferenciado que você tem suas vantagens, por exemplo, no Google Drive, você tem suas vantagens no OneDrive, você tem as suas vantagens no IBM Cloud, entendeu? Você tem diversas soluções em serviços que o produto no final é um só, sabe? Então eu vejo que o modelo de código, o modelo de software de código aberto, ele é vantajoso para as grandes corporações e para as pequenas, porque você cria uma certa padronização, sabe? Eu vou dar um exemplo que muita gente aqui não vai saber. O formato SVG. Eu não sei se vocês sabem, mas SVG é vetor. Então você tem o CDR lá do Corel, você tem o AI da Adobe, e você tem o SVG, que é um formato aberto que é usado pelo Inkscape. E, cara, ele é feito em XML. Ele é todo escrito em XML. E, cara, ele foi adotado como modelo padrão de distribuição de vetor, sabe? Se você entrar lá na Wikimedia, o lugar onde que é hospedado as imagens, os arquivos da Wikipédia, você tem todos os arquivos de logotipo tal, eles são feitos em SVG. Então, até mesmo, sei lá, da Canonical, do Google, e o SVG, ele é tipo o formato universal de arquivo vetor. Então você tem essa padronização que é vantajosa. No caso, já que a gente entrou na questão aí de hospedagem, né? O Google Drive, por exemplo, a gente tem uma solução que é open source, né? O código-fonte é disponível, que é o Cloud, né? Eu já criei até um servidor que a gente pode armazenar aí privado na própria rede local, no caso, armazenar fotos, imagens, música. Isso daria para vender esse serviço, né, cara? A gente poderia, por exemplo, botar na internet e vender lá a hospedagem, tipo, que nem o Kleber faz, né, Kleber? Tu faz mais ou menos isso, né? É um servidor dedicado. É um servidor dedicado que tem um CentOS instalado junto com o cPanel, que é uma solução paga, né? Eu poderia estar usando uma solução gratuita, né? Além do cPanel, né? Mas eu acabei usando como Centora. Centora é mais ou menos uma solução gratuita para o cPanel. Mas eu resolvi usar o cPanel justamente por compatibilidade de algumas coisas que eu já tinha em outras hospedagens, acabei adotando o painel do cPanel mesmo. Daria para fazer isso ali, né? Botar um cloud lá e mandar os outros debulhar e tal. Eu cobro R$3 aí por 10 gigas aí de armazenamento. O pessoal vai lá e... Se você pegar e fizer um servidor com uma solução open source, barateia um pouco, né? Não que o cPanel seja muito caro a licença dele, mas realmente barateia um pouco. A única coisa que teria mais é cPanel. O resto é o quê? É Apache, é Exim, é PHP, é MariaDB, é Perl. Então, tipo, todo o resto é solução open source, né? Eu faço a manutenção dele através do meu servidor, praticamente tudo por Shell. Eu raramente, digamos assim, uso ali a interface do WHM, que é o que controla o cPanel, né? Tipo, em quais áreas vocês acham que tem mais necessidade, né, de oferecer um suporte, alguma coisa assim? Que eu acho que é na área hospitalar, cara, que tem uma grande necessidade, assim, sabe? Né, recentemente eu viajei para África do Sul, né, fui para Quênia, Uganda, e tinha um hospital lá que a gente visitou, né, a gente tava tipo um acampamento, assim, coisa mais horrível, fazer o quê? Só tava com uma lona. E eu tinha um notebook lá que eu comprei por 50 pila. Caçamba. Bem nisso aí, cara. E aí, como se fosse R$50, né?
Aí tá, a gente foi lá no hospital, lá visitar, lá em Quênia e tal, né, que é o Hospital Nelson Mandela, foi aberto aí não faz muito tempo. Cara, o software deles são bem, como posso dizer, bem antiquadão, sabe? Eles utilizam ainda o Windows 98, né? Eu fui oferecer um serviço lá, que é internet educacional, né, que é um projeto meu, e eles utilizam o Windows 98 e eu já olhei assim, caramba, eu poderia oferecer aqui, por exemplo, um sistema operacional aqui no Linux, né? E ganhar um dinheiro talvez com suporte, né, cara? Do governo, no caso, né? Que eu acho que dá bastante investimento no software livre é a área de gestão pública, né? Prefeituras, órgãos públicos. Gestão pública, para vocês terem ideia, por exemplo, eu desenvolvi um sistema aí para a prefeitura para poder cadastrar os alunos na época que tivesse matrícula e fizesse os controles de matrículas dos alunos para poder decidir quem que ia pegar a vaga e qual que era a sequência, etc e tal, quantas sobravas e tudo mais, tinha os relatórios, e eu acabei fazendo um formulário para facilitar esse negócio da integração para a prefeitura, porque era sempre assim, a pessoa ia até a prefeitura, ia lá, fazia o cadastro, a pessoa tinha que digitar, guardava em Excel, fazia todo o negócio, papelada, exigia, blá, 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 blá. Aí eu fiz o esquema para funcionar por formulário no site. Todo mundo, desde a tiazinha lá da faxina até uma pessoa já mais habituada com o computador, né? Conseguiu fazer tranquilo. Porque às vezes a tiazinha da faxina não tem interesse, cara, em aprender a mexer lá com o PC e tal. Ela quer fazer o trabalho dela, chegar em casa, cuidar da família e tá bom, né? Apesar de que hoje em dia, assim, é um negócio, né? A tecnologia tá tão presente que hoje em dia todo mundo aprende as coisas um tanto mais fácil, né? A filha ensina e tudo mais. Mas só que a maioria das pessoas ainda não tem muito contato. Tem gente que não tem e-mail. Então eu tentei facilitar. Eu não tenho celular, pra vocês verem. Eu não sou muito chegado em tecnologia celularesca. Vai entender, né? Então, para você ter ideia, outra coisa também que eu acho que precisa muito no mercado atualmente, que está dando bem, por exemplo, para mim, é a questão de... São duas coisas. Primeiro, solução integrada. O que seria você oferecer a infraestrutura de uma empresa com um software, acompanhamento de um software que forneça a solução de funcionamento da empresa, né? Logística da empresa em si. Complexo, beleza. Qual seria uma outra área também que provavelmente eu estou vendo aí para o futuro, para muitas pessoas que trabalham na área de TI? Segurança. Quem puder trabalhar com a parte de segurança, colocar a parte de instalação de servidores e fazer controle de arquivos, entradas, saídas, dados, tentativas de invasões, etc. e tal, manter uma empresa segura, também é um serviço que vai ser muito exigido aí mais para frente. Eu até tinha feito trabalho na faculdade, na época que eu estudava, que faz um tempo já, falando sobre gestão corporativa com software livre. Lá eu botava alguns exemplos de uso do software livre na gestão corporativa, os benefícios, as desvantagens. Isso é bem legal, porque assim, às vezes as empresas, elas têm carência. Eu já peguei algumas empresas, inclusive, que eu desenvolvi o software justamente por isso, porque a pessoa tinha sempre a mesma história. Eu tenho esse programa, mas esse programa não atende tal coisa, não faz tal coisa. Você consegue fazer alguma coisa melhor? Aí você acaba desenvolvendo um negócio para a pessoa poder utilizar. E a pessoa acaba utilizando o seu software porque está do jeito que ela precisa, né? E atende as necessidades, ainda tem suporte, que é muito comum no mercado. Você vê o que a gente estava discutindo, a questão do software proprietário. O cara desenvolve um software, desenvolve uma solução para uma empresa, vai lá, atende a empresa como se fosse a princesa dos olhos. Aí a empresa começa a crescer, o software começa a funcionar melhor, depois ele abandona o cliente fica com raiva, aí começa a dar problema, e às vezes ele não dá mais suporte, some, fica difícil falar com a pessoa, você cria um ticket atendido depois de 50 anos no ticket. Kleber, então, o que acontece? Eu vejo que uma parte que está necessitando muito é o comércio, mas não o comércio grande, eu tô falando do comércio pequeno, Zezinho da esquina, Tia Maria do pastel, entendeu? Então eu acredito que esse nicho é um nicho que está carente assim, de soluções em software livre e que sejam divulgadas. Não só desenvolver, você tem que ter um apoio, sei lá, de uma empresa grande, do BNDES, principalmente aqui no Brasil, para você atingir
o público mais chulo, o pessoal que não conhece tanto. Então, se você, tipo assim, você desenvolvendo soluções para essas empresas, só Open Flango. É o Open Flango, né? É, bem nessa. Open Flango. Então, e vem você como plugin adicional Catupili, se você quiser ainda. vai ser um bagulho feito em Suporte. Arduino que coloca a quantidade certa de Catupili. Então, Catupili. voltando. Você desenvolvendo softwares e projetos, não somente softwares, mas também hardwares, coisas que atuam no mercado e sejam, sim, praticamente plug and play, e você oferecer o suporte, oferecer os recursos, oferecer uma boa assistência, cara, é o público que ele vai fidelizar, porque vai ficar tipo como a cabeleireira, entendeu? Tipo assim, eu tenho minha cabeleireira, eu tenho meu pedreiro, entendeu? Então eu tenho meu designer, então eu vejo... Pedreiro, professor? Até pedreiro, tu não deixou escapar? Não, eu tô fazendo uma analogia. Mas Então o pedreiro ele pode usar um software open source para controlar, por exemplo, as obras que ele está fazendo, ele pode controlar... Mas é bem nessa. Cara, eu vou, para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma coisa aqui, que é marketing, né? Tem um rapaz aqui que ele pintou a minha casa, que quando eu vim para Blumenau, que eu voltei faz pouco tempo, aí, né, quem não sabe, eu morava na Argentina. Aí eu voltei para Blumenau e ele veio pintar uma casa aqui minha. Aí eu vi que ele usava muito celular e coisa arada, né, cara? Aí eu fui ver lá, ele tinha uma espécie de, tipo, LibreOffice no celular, né? E ele botava lá o tempo que ele gastava pintando e todas essas coisas aí, cara. Não é interessante tá chegando a um nível desse, cara? Que merda que eu falei, né? Como eu falei pra você, a questão da globalização. Hoje em dia não tem um nível de pessoa e como que eu posso lhe dizer? Hoje em dia você não tem um nível de pessoa que não possa estar conectada. Por exemplo, para você ter uma ideia muito engraçada, minha mãe é um ótimo exemplo. Minha mãe vivia brigando comigo porque você só fica mexendo nesse celular, sai desse celular, desse computador e só fica nesses negócios. Aí eu fui lá e fiz o quê? Dei um celular para ela. Agora ela fala comigo via WhatsApp, agora ela fica vendo notícias na internet, agora ela também fica brincando de joguinho. Aí outro dia eu fui dormir, inclusive, e eu falei pra ela, tá vendo? Olha só quem jogava pedra, né? Ela dá risada e fala, eu tô viciada. Cara, pior que meu avô com 83 anos é a mesma coisa. É realmente engraçado. Então, assim, ele pode estar fazendo esse tipo de coisa. Hoje em dia, pra você ver, as pessoas têm esse negócio do WhatsApp. Fulano de tal tô precisando de um pedreiro aqui em casa. 30 pessoas vai lá no grupo, peraí, eu conheço um pedreiro, peraí que eu tô te mandando. Então, quando você chega no Facebook, indica lá tal pessoa. A pessoa vai lá, recebe até a indicação, você entra em contato, já fala com ela, a pessoa, todo mundo tem Zap. Então fica um negócio simples, né? As pessoas estão cada vez mais integradas, né? Não tem como se fugir desse avanço da tecnologia. Até mesmo as pessoas que não gostam, não tem como fugir. Por exemplo, o Jefferson não tem celular, mas ele é obrigado a usar o Hangouts para falar com a gente. Né? Então, para você ter ideia. Como tu falou, uma globalização, a gente tá sujeito a tecnologia, né? E cada vez o open source está tomando mais conta. Apesar que a gente não sabe, né? Tem muita gente que não sabe aí. Mas o open source está presente em tudo, né, cara? Porque tem o servidor lá, por exemplo, do WhatsApp, roda é do Google, né? E roda não estou enganado, é do Google mesmo, né? É do Facebook. Eu acho que é do Face. Então, mesmo. Mas tá bom, vamos voltar ao assunto. Fala uma bobagem. O Facebook roda o Google Debian. Bem nessa. Mas no Facebook, eles têm uma distribuição, nem sei, mudou o assunto, fudeu tudo. Chama edição. É do Google, chama edição. Mas do Google, eles, mudando agora o assunto do WhatsApp, então vamos lá pro Google, eles rodam você quer ir pra lá, vambora. Eles rodam uma distribuição que no Linux, né, que é personalizado para eles, né? Porque tu acha que tem não tem uma ideia assim de pegar e botar um Windows no servidor, né, cara? Não tem como. Botar um Windows lá para quê? Para travar o negócio? E o pessoal não sabe. O pessoal acha que, é tudo Windows, sistema operacional é Windows, eu estou usando meu WhatsApp, é o Windows que está rodando por trás. Eu estou usando o Facebook, é o Windows, mas não, é GNU Linux. O próprio Android, né, é baseado na porra do Linux, porra. Que merda, tô bravo com isso.
O pessoal não vê isso, velho. O pessoal acha que tudo é Windows, né? Eu enfio o Windows no cu, porra. Cara, na verdade, ó, eu vou ser muito sincero com você. O pessoal mais velho, tipo assim, o pessoal de 30, 40 anos tem essa mentalidade de tudo é Windows. Mas o pessoal, tipo, mais velho, que começou a ter contato com o celular agora, e o pessoal mais novo, tipo, eles não têm noção do que é, eles não têm quase noção do que é sistema operacional, cara. Eles só estão usando, entendeu? Não, eles são Felipe, realmente usuários. agora... Tipo assim, você perguntar para uma pessoa, o que é o Windows, o que é Android? Uma pessoa nova, assim, ou uma pessoa muito idosa, ela não vai ter noção, entendeu? Cara, pra tu ter uma ideia, Felipe, eu tô com um Debian aqui instalado agora, né? Infelizmente. E felizmente, né? Porque o Debian tá sendo legal. Eu vou cortar essa parte, porque senão o pessoal vai brigar comigo. Aí tá. Veio veio uns amigos da amiga, né, da minha mãe. Aí, beleza, botei aqui no computador, só peguei, puxei o terminal e falei, eu entro no Google aí. Aí ele falou, tá, o que eu faço? Eu falei, digita google.com pra ver se vai entrar. Aí eu fiquei trocando umas ideias ali com ele, né, ele tem 12 anos. Aí digitou google.com lá, muito louco. Aí não entrou. Ele não tinha uma noção, cara, do que era um sistema operacional, por exemplo, né, o Unix-like da época, velho. E isso eu acho que era para ser ensinado na escola, né, cara? Como que funcionava, que era através de comandos, que era tudo isso, né? Não existia Pornhub, não existia nem a internet, né, cara? O pessoal acha que a internet veio dos anos 2000 não, perdão, dos anos 60. Isso devia ensinar na escola, né, cara? Porque uma coisa que só vai mudar aí, e o futuro é tecnologia, né? Eu tô falando muita merda hoje, tá louco? Não, mas eu concordo com você. De certa forma, esse conteúdo ele deveria ser ensinado nas escolas. Nem que fosse na aula de história, cara. Deveria mesmo. Nem que fosse na aula de história. Explicar, isso daí que você tá usando, esse celular aí, esse zap que você manda nude, ele usa um sistema baseado em Linux, e o Linux ele é inspirado pelo Unix, e o Unix surgiu lá em tanto para usar tal solução, entendeu? Deveria. E programação... Eu gostaria de fazer um adendo aí. De acordo com o nosso querido Jeff falando aí, o pessoal acha que a internet surgiu lá em 1960. De acordo com o Wikipedia, a internet surgiu a partir de pesquisas militares no auge da Guerra Fria, na década de 1960. Pra mim é em 90, né, cara? Porra. Ele tinha falado 60, mas com pensamento em 90. Claro. Que eu sei foi em 90, né, que se popularizou a primeira página, né, HTML. Então, o Jefferson, só que você falou 60. É isso que ele tá zoando. Eu acertei ainda. Mas a primeira página HTML foi feita nos anos 90, né? Na verdade, foi lançado em 97. Aqui tá dizendo que a internet surgiu na década de 1960, mas só que o negócio foi meio ali, tipo, meio porn, que nem você falou, tá? Foi 69, Cara, mas não precisa precisar no Wikipedia, só perguntar pro Kleber, pro Sidney, que é... que engraçadinho. Nessa época ele mesmo. E, cara, uma dúvida minha, será que era um Windows rodando lá? Não, né? Não, em 60 não tinha, era Unix. O Unix foi em 70. Acho que nem... Não, era Unix. O Unix foi em 68 que foi lançado, acho. Era tudo no vapor. Na verdade, era a ARPA que desenvolveu um método de comunicação. Até então não era sistema operacional, né? Mas já era baseado nesse esquema da ARPANET de internet, né? Por isso que eu acho que talvez veio essa sigla aí de interna, né? Internet e tudo mais. Aí tem todas essas siglas daí de meio de comunicação, né? Eu creio que não era Unix no negócio mesmo, não. Era, a ARPANET funcionava através de um sistema de controle conhecido como chaveamento de pacote. Então, não era um sistema operacional ali em si. A gente tá falando de internet. A internet, como ela é centralizada, a nossa internet, né? Porque se desconectar um cabo lá no oceano,
né, romper um cabo no oceano, todo mundo fica sem internet, cara. Né? Se romper um cabo que vem para América aqui. Então devia ser descentralizada, né? Dizem que a internet não tem um dono, mas tem sim, né, cara? A gente não paga a internet, porra. É o Google, o dono é o Google. O dono é o que mais tem. E falando aí, o que acontece? O que você falou é verdade. Se alguém pega, por exemplo, é lógico que eu não duvido nem um pouco que a marinha de alguns países aí fica monitorando esse cabo. Porque se chegar alguém maluco lá e botar uma C4 e mandar explodir o cabo, corta a comunicação total, né? Duvido também que esse cabo não seja muito bem blindado, não seja um negócio bem difícil de fazer funcionar, né? De se estourar, ou sei lá, dar algum tipo de problema, porque debaixo do mar você tem corrosão, você tem peixe que pode bater ali, você tem um monte de correntes que mexem esse cabo, então, tipo, deve ser uma coisa muito, muito foda, assim, tipo, pesado. Pesado. Deve ser monitorado, não deve ser um negócio, tipo, acho que os caras devem ter controle. Ponto tal do mar, rompeu o cabo, ou eles têm todo o monitoramento de o que está acontecendo com o cabo no meio do caminho. Porque, são milhões investidos por metro, cara. Você acha mas não esquece que o movimento das placas tectônicas também. O cabo vai esticando. Tem essa. Cheio das complicações, né? Ô, galera, eu quero falar rapidinho de um caso aqui, para quem não sabe, né? Para quem tá ouvindo a gente aí nessa voz gostosa de veludo, né? Que tá falando agora no momento. O caso Red Hat, né? É a empresa aí, a maior eu acredito que é a maior do mundo, em questão assim, que é de open source, né? De acordo com a fonte aí, Team Insider, estão rindo aí por trás de mim, filho da mãe. Adoro que você fala open source. Open source. Open source. Não, você fala open source, é que você esquece do R, é open source. Não, na verdade, ele fica algo mais parecido como Mago Aberto. Então, no código livre, aberto, a Red Hat anunciou o seguinte, uma receita de 677 milhões no primeiro trimestre fiscal de 2018, tá? Então, de acordo aí com o Team Insight. A Red Hat anuncia os resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal, como eu já havia dito, encerrado no dia 31 de maio, com crescimento de 2 dígitos em várias métricas financeiras. Eles estão investindo também pesado, galera, para quem não sabe aí, aqui no Brasil agora, tá? Cara, a arrecadação de imposto da Receita Federal da Red Hat deve ser surreal. Imagina um imposto nisso. Não, o imposto é animal. Agora aí a galera fala assim, mas a Canonical é gigante também. A receita da Canonical, dia 31 de março, né, do ano passado, foi de 126 milhões, velho. Então é 126 milhões da Canonical para 677 da Red Hat. A Red Hat ela já tá há anos no mercado, né, cara? O sistema operacional é desenvolvido por eles, né? A Canonical pegou o embalo do Ubuntu em cima do Debian aí. De acordo com eles escreveram muita coisa, mas sei lá, né? É que assim, cara... lá, né? Tipo, a gente desenvolveu a interface esqueci a interface do Ubuntu lá, Unity. Desenvolveu do zero. Não sei, tem muita gente que fala que aquilo é Gnome. Então, tipo... Cara, eu acho assim, ó. E agora eu esqueci que eu ia falar essa porra. Você tava falando das movimentações financeiras da Red Hat para com a Canonical. Eu acho que a Canonical, obrigado, Kleber, meu boquinho de veludo. Não, você que se intitulou aí, então fora. Porra, velho, vou contar uma piada. Eu acho assim, a Canonical, ela investiu errado, cara. Ela investiu em um usuário final, né? Se for para ganhar dinheiro, tem que investir em empresa. Porque se investir no usuário final, vai ganhar o quê? Doação, né? Doação a gente sabe que não dá muito dinheiro. Eu discordo de você. Eu acredito que o investimento em usuário final, ele é algo que seja a longo prazo. Porque é uma tática que a Microsoft usa. Você acostuma o usuário final no sistema e você pega eles no pulo do gato quando eles estiverem em empresas. Porque é muito mais fácil você mexer na cabeça de uma pessoa enquanto ela está aprendendo a usar, enquanto não tem um mercado estável, do que você tentar implantar, por exemplo, o Linux numa empresa e você vai precisar dar todo o treinamento, todo o suporte.
Algo que, por exemplo, o Windows você não, teoricamente, não precisa. E para você ver um caso de open source que deu certo usando essa tática, é o Android, cara. Mesmo ele tendo componentes em código fechado, mas o Android, ele criou um mercado usando essa tática. Mas assim, ó, o Ubuntu, né? O Ubuntu não, né? A gente vai generalizar o Ubuntu. A Canonical, a empresa. Eles estão no mercado desde 2004, 2003, cara. Então eles têm uma receita baixa, né? De acordo aí, tipo, se comparar com a Red Hat. Eu acho que era para ter uma receita muito mais alta se investisse aí em servidores, cara. Né? Mas a Red Hat tem quanto tempo no mercado? Desde que eu me conheço por gente, tem Red Hat, né? Não, pode ser uma receita baixa da Canonical, mas não deixa de ser uma receita em cima do software livre. Uma receita em cima. Considerável, né? Milhões. Milhões, a gente tá falando de milhões, né? Não é o que tu ganha por dia. Pra você ter ideia, por exemplo, quanto que a Slackware ganha aí? Eu não sei. O Slackware? O Slack não ganha nada, né? O Slack ganha com doação e... Não, o Slack não ganha nada. O Debian também não ganha nada. Tanto que assim, é só tu ver pelo Ian, né? O falecido Ian. Ele trabalhava na Sun Microsystem, né? Então, por que ele trabalha na Sun Microsystem? Ele tem um projeto que é difundido no mundo todo. Porque não ganha dinheiro, né? Porque ele não soube. Porque assim, ele... É mais ideologia. Exatamente. É isso aí mesmo. O que diferencia mesmo ali o software, como você falou, né, na questão do tema, né, de você ganhar dinheiro com software open source, você oferecer uma solução integrada. Se eu posso oferecer uma solução integrada para o cliente, fornecendo a ele o software ou utilizando o software para que eu não tenha que pagar por esses recursos para ganhar dinheiro em cima do software open source, é a solução. Você fazer algo como, por exemplo, por amor, como o Morimoto, por exemplo, fez também, né? Apesar de que ele teve todo o reconhecimento dele, assim como o Linus Torvalds, aquela vez que falou, só open source não dá dinheiro, você é muito hipócrita, né? Porque a posição dele hoje, ele só é conhecido hoje em dia justamente por causa do open source. Quem que não quer contratar o Linus Torvalds para a própria empresa? Então, tipo assim, é meio engraçado que ele chegar e falar que não dá dinheiro. Por que o pessoal se revoltou? Né? É lógico que tem os xiitas lá que vão dar piti, né? Mas é muito burro, é muito burrice essa frase dele. Então, se você consegue, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, antigamente eu chegava nas empresas e via aquele Windows lá, e todo mundo falava, vou compartilhar arquivos, usava o XP, aí dava problema no XP, formatava a máquina, perdia todos os arquivos. Aí acontecia, você fazia compartilhamento de XP, dava algum bug de acesso, a pessoa ia lá e conseguia fazer acessar todos os dados, ou chegava na máquina e fazia alguma coisinha, iniciava a máquina de um jeito, trocava a senha e conseguia acessar os dados. Então, assim, era muito fácil fazer as coisas. Falei, vou começar a oferecer para essas empresas uma solução integrada de firewall. Hoje em dia eu ofereço um firewall chamado ClearOS, que é baseado no CentOS e tem todas essas funções de firewall básico para proteger a empresa, para poder oferecer servidor de arquivos, para oferecer servidor de impressão, controle de banda e ainda tem uma interface administrativa que me ajuda muito. Sim. Então, eu ofereço uma solução integrada e eu mantenho o suporte deste firewall funcionando dentro da empresa e ofereço o serviço. Olha, se você quiser fazer X, posso deixar na sua mão, o painel está aqui. Mas se você quiser uma administração remota, toda vez que você precisar fazer alguma questão de pasta, uma atualização, toda vez que você precisar de um redirecionamento de porta, alguma coisa, eu ofereço para a pessoa tudo dentro do firewall. Ou às vezes um bloqueio de site, domínio ou serviço, eu não quero que fulano X ou Y acesse o Facebook, porque é um trabalho de monitoramento, por exemplo, de empresa de segurança, eu vou lá e bloqueio. Então, essa é a ideia, é você usar o open source para oferecer um serviço, né? No caso desses itens que vocês falaram aí, que o pessoal realmente não ganha dinheiro, é porque eles fizeram uma ferramenta pensando em ganhar ali a popularidade, mas não conseguiram oferecer serviço em cima disso. Sim, bem nisso aí mesmo. Kleber, complementando o que você falou, até mesmo na própria evolução da humanidade, cara, imagina se toda vez que você, pegando um pouco mais pelo lado filosófico e prático,
do open source. Imagina se toda vez que você, sei lá, fosse fazer o martelo, você tivesse que projetar o martelo tudo do zero, entendeu? Então, tipo assim, pô, é um conhecimento que é passado, e aí a questão não é o martelo, a questão é se você sabe martelar. Pô, martela martelão, né? Ô, galera, vamos finalizar então? Bora. Talvez aí, eu não sei, tá, gente? Talvez aí esse grupinho que a gente fez, do Kleber, do Sidney, do Felipe e eu, talvez a gente fique aí, faz mais uns podcasts aí, uns casts, né? Mais pra frente, a gente não sabe. Mas por hoje a gente vai finalizar, porque diz o Sidney que ele vai apanhar da mulher dele, né? Então, alguma frase final aí de cada um? Bom, né? O que eu posso dizer a respeito de mim, né? Ou a respeito do tema aí? As pessoas que tiverem a fim de entrar nessa área e utilizar software open source, né? Ficou bem claro aí que ou você utiliza para você poder economizar com recursos e poder se introduzir no mercado de trabalho, ou você analisa qual é a necessidade do cliente, localiza um software open source ou desenvolve software open source e implanta no cliente. Essas são as únicas duas maneiras viáveis que eu enxergo de se ganhar dinheiro com software open source. No demais, fazendo o sistema ou desenvolvendo algo realmente open source só para jogar lá no GitHub ou ajudar as pessoas, é questão de interesse próprio. Felipe, quer falar alguma coisa aí? Não importa o martelo, o que importa é se você sabe martelar. Sidney! Sidney. Não importa o martelo, o que importa é se você sabe segurar o cabo. Sidney, quer falar alguma coisa? Agradeço o convite aí de participar e recomendo o pessoal que vale a pena investir nessa área aí, que está começando, está em dúvida, vale a pena investir. E se tiver outros podcasts aí, pode convidar que a gente vem. Ótimo. Então, eu vou dar a palavra final. Vai todo mundo se fuder e use Slackware. Valeu!